Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Engenharia, mais um podcast do Portal Metrópolis, que hoje está em Salvador, na Bahia, acompanhando a 79ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, o maior evento do setor aqui do Brasil. Eu sou a Natália André, jornalista do portal, e eu estou falando com um montão de gente interessante sobre vários assuntos que têm a ver com a tecnologia, com inovação e com criação de soluções para um futuro sustentável. E no bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre engenharia e habitação social, construindo soluções acessíveis, com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Miguel, muito obrigada, viu? Oi, Natália, tudo bem? Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês no Metrópole. É um portal gigantesco de jornalismo. Acompanho, já tive a oportunidade outras vezes de estar conversando com vocês e espero que a gente possa aqui debater sobre temas que tenham relevância para a engenharia, para a agronomia e para as geociências nesse lindo evento que reúne aqui milhares de profissionais em Salvador. E é muito bacana porque no Vozes da Engenharia a gente ainda não tinha falado de habitação social. Então, esse é o nosso tema de hoje. Por que, Miguel, a habitação social é uma questão tão crucial para o desenvolvimento urbano no Brasil? Eu acho que esse é talvez o grande desafio urbano que envolve a engenharia, que pode trazer benefícios reais e diretos e muito aplicados, tanto para o desenvolvimento do setor da engenharia quanto para a sociedade. Nós temos um déficit habitacional gigantesco no país, é um déficit que transforma as cidades num problema muito sério de favelização, e isso desdobra para problemas de segurança pública, problemas de desenvolvimento social, problemas de saúde pública. Então, é algo que, através da engenharia e do urbanismo, eu vou colocar também aqui, né, envolvido, nós podemos corrigir diversas outras áreas correlatas, tendo uma visão mais holística, uma visão do todo, né? Fico muito confortável, porque além da minha formação de engenheiro civil, eu também tenho mestrado em engenharia urbana, então é um tema que me carece muito, tanto do lado acadêmico quanto do interesse profissional. Quais são os principais desafios que os engenheiros enfrentam ao projetar e implementar as soluções de habitação social? Eu acho que são dois grandes problemas. Um é um problema fundiário, né? Essa discussão fundiária é uma discussão que tem que se dar sobre a regularização da terra, sobre a garantia de ter áreas que tenham, inclusive, da lógica da mobilidade urbana também, porque você precisa ter um dos grandes pontos de desafio nos grandes centros urbanos, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, da capital, é o tempo de deslocamento, a qualidade desse transporte público. Então, acaba tendo uns aglomeramentos de favelas em costas de morro para garantir um menor deslocamento. Então, você tem que pensar em soluções que envolvam tenham esse entendimento espacial. Há de se entender da questão também de como a comunidade daquele local vive. Então, remoção é algo que não se dá para pensar em pleno século XXI, você tem que transformar aquele espaço, mas a transformação também não pode ser no modelo que está aí já hoje, até hoje, sendo pautado reiteradamente, como é o caso do Favela Bairro, né, que é o modelo do ONU Habitat, de transformar uma favela num bairro, mas que o resultado prático na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem sido de ampliação das favelas, década após década pelo censo, e não a retração, que deveria ser a estratégia principal. Então, há de se pensar em novos modelos, novas estratégias, e esse é um problema que os países desenvolvidos já viveram e resolveram. A Inglaterra, no século passado, início do século passado, quem viu aquela série Peaky Blinders, vê que era essa realidade urbana também. Pegar Nova York, por exemplo, Manhattan, se você vê Gangues de Nova York, o filme do Scorsese premiado, também era a mesma realidade. Então, eles souberam, através da engenharia, desenvolver aquela região urbanisticamente e, por que não, entender aquela lógica, trazer para o século XXI, é um novo momento, é outro país, outra cultura, mas sim, através da engenharia, através da lógica da habitação social, focando nesse cidadão que tanto precisa, a gente trazer soluções que possam mudar a história das cidades e, naturalmente, do nosso Brasil. E é interessante, porque é mudar a história mesmo, né? Porque o Brasil faz, até hoje, muito isso, né? De mandar para longe essas pessoas, né? E a gente relega, né? A gente entrega para eles o desafio que a engenharia não absorve, né? Eles acabam montando barracos, moradia. A pessoa tem que morar em algum lugar. Então, na falta de ter uma solução aplicada e entregue pela engenharia, eles até acabam tendo que tomar alguma decisão. Agora, é interessante colocar que esse é um desafio do poder público.
E esse tem sido uma pauta muito forte, o presidente Vinícius, que esteve aqui antes, né, o nosso presidente do Conselho Federal, tem colocado, que é da importância do nosso Conselho Profissional, que é o maior ente do nosso setor, se influenciar, se envolver nas tomadas de decisão política, né? A habitação social ela passa principalmente pela lógica do poder decisório político e cada vez mais nós temos que pressionar os órgãos tomadores de decisão, mostrar que, ok, programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, esses de distribuição de renda são importantes, mas se você não levar uma infraestrutura básica para essa população, ela nunca vai poder sair desse programa, ela nunca vai poder ter a sua autonomia, a sua capacidade de produção plena, né, que é aquilo que a gente deveria estar buscando e não cada vez mais ampliar os programas. E, Miguel, você poderia dar alguns exemplos já de projetos de habitação social que foram bem sucedidos? O Brasil tem alguns, né? Esse é um debate profundo, inclusive, coincidentemente, o nosso Conselho de Engenharia, junto com o Conselho de Arquitetura lá do Rio de Janeiro, nós fizemos um seminário discutindo aprofundadamente essa questão. E o Rio de Janeiro eu uso muito o exemplo de um caso que não foi nem envolvendo órgãos públicos, mas uma solução que foi dada há muito tempo atrás, há quase 80 anos atrás, que é a chamada Cruzada São Sebastião, lá no Rio de Janeiro, que fica literalmente no IPTU mais caro do Rio de Janeiro. Ela fica ali no entorno de Ipanema, Leblon e Lagoa. Então você vê que é uma solução que foi implantada, uma verticalização de uma área que era uma grande favela, que era a favela da Praia do Pinto, né? Foi através de um projeto social da Igreja Católica, mas Dom Helder Câmara, mas a verdade tem lá os seus desafios, não estou nem usando esse como melhor modelo de solução, mas ali no lado você tem um shopping, que é um dos mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, tem um clubinho ali, que fica ali do lado, tal de Flamengo, brincadeira à parte, né, quem estiver nos ouvindo aí, mas tem a Lagoa, tem o Leblon, tem Ipanema, então ali é realmente o IPTU mais caro do Brasil, a média de IPTU mais caro do Brasil, e foi um projeto de engenharia, né, e de urbanismo que trouxe uma solução para aquele ambiente. Então ali tem uma dignidade, né? Tem desafios de segurança pública, tem coisas que precisam melhorar. Tem toda a lógica de gentrificação também, que é a expulsão dessa galera que às vezes não consegue ter capacidade para morar, mas se você fizer um projeto pensando no todo, com escala adequada, né, é possível sim se ter soluções para isso. Lembrar também a nossa audiência que a gente está num evento e por isso mesmo, muitas vezes eles vão ouvir alguns gritos, uma animação. O pessoal tá animado. animado. O pessoal tá animado. Tem alguma coisa rolando aqui pertinho que o pessoal tá bem feliz. Olha lá. Bom, a gente falou de acessibilidade bastante, mas eu queria saber de você como também deixar esse ambiente sustentável, né? São esses dois caminhos que precisam se cruzar. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que um bom projeto de engenharia tem que ser sustentável sobre todas as óticas. A ótica ambiental, a ótica social e a ótica econômica. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de solução de habitação social, há de se pensar, sim, nas questões das fontes de energias renováveis, reuso de água, né, reaproveitamento de água de chuva, isso numa esfera mais ambiental, até uma arquitetura que aproveite mais a iluminação externa, garanta o arejamento, e aí também já pensando na questão social, até ali, como eu disse, né, as comunidades, muitas famílias, uma depende das outras no seu serviço do dia a dia, né, e você tem que pensar essa integração, né, da comunidade, quando for fazer essa solução social. Não pode isolar, porque não é a realidade como essa comunidade vive. E, por fim, né, quando a gente pensa da lógica econômica, tem que ser edificações com baixo custo operacional, porque se ela tiver alto custo operacional, o que vai acabar acontecendo é que aquela população que está ali vai sair para morar em outro local. Então, a gente tem que pensar em soluções onde, de repente, o comércio financie a manutenção do prédio, o comércio que pode ser concedido, enfim, tem que se utilizar o que são experiências que deram certo no mundo. Você tem Taiwan como exemplo, Singapura como exemplo, China como exemplo, né? Deram certos no mundo e trazer para cá e ajustar a nossa realidade do Brasil também. A gente conversou com a Lucia Belócio sobre cidades inteligentes, também para você acompanhar esse outro episódio do Vozes da Engenharia. Ela falou muito sobre, enfim, cidades inteligentes, muito sobre isso tudo que você está falando. E aí eu queria te perguntar um pouquinho desse finalzinho da sua fala sobre a comunidade, a importância da comunidade também na participação dessa construção da habitação social. Eu acho que é fundamental, né? Se não houver também a compra da sociedade
sobre a relevância de projetos como esse, né, ela não vai acontecer. Depende da força política, e a força política vem, né, do empenho, do interesse da sociedade. O segundo ponto que é fundamental, e que aí eu já agradeço desde já aqui o Metrópole e a própria organização do SOEAD está possibilitando isso, é se comunicar bem para desfazer as fake news que interessam só aqueles grupos que, infelizmente, se aproveitam e sobrevivem da miséria. Existe um grande mecanismo de sobrevivência econômica em manter as pessoas na miséria, porque elas vendem ali, né, serviços muitas vezes ilegais, coisas roubadas, ligações clandestinas. Então, eles sobrevivem desse ecossistema. E quando a gente traz a regularização fundiária e traz uma habitação social organizada e regularizada, esse sistema morre. Então, há essa reatividade que tenta transformar isso em caso político, levando desinformação. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com um grande portal como esse, o Metrópole, né, aqui com você, Natália, falando para milhares, né, de repente milhões de pessoas, não sei dizer qual vai ser o alcance desse programa, espero que seja milhões, a gente consegue trazer informação de qualidade para mostrar a realidade de que sem esse envolvimento da sociedade é impossível a gente transformar. E o nosso setor de engenharia se comunica muito mal, mas hoje eu vejo uma mudança sobre a filosofia disso, vejo com fé mudando. Se Deus quiser, isso vai impactar na realidade dos nossos países e na nossa cidade. Nosso país e nossa cidade. Muito bom. E a última pergunta é sobre tecnologia, né? Que tecnologias que estão sendo utilizadas na engenharia para tornar a habitação social mais eficiente e acessível? Esse é muito interessante, né? Até a palestra de abertura vinha falando sobre pensar em edificações pré-moldadas que tragam velocidade e diminuam os custos de implantação. Acho que essa talvez seja um dos grandes desafios a se propor, até nos modelos que hoje tem aí de startup, de hackathon, né? Quem sabe não fica já aqui a proposta da gente pensar num hackathon que vai nessa questão tecnológica da construção para adequar essa nova realidade. Então tem um lado que é o lado político, que é o lado da comunicação conjuntamente com o político, e tem um outro lado que, tecnologicamente falando, é um desafio grande, não é simples. Cada situação é uma realidade, né? Mas eu tenho certeza que nós temos engenheiros e engenheiras com competência e capacidade para se bem envolvidos nisso e vendo a possibilidade de real mudança, se envolverem e transformar essa realidade aqui do nosso país. Muito bom. A gente conversou com o presidente do CREA do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, sobre engenharia e habitação social. Obrigada, viu, Miguel? Eu que agradeço. Bom evento para todos, e vocês que estão aí em casa, não deixem de acompanhar a transmissão aí pelo Metrópolis e pelo canal do YouTube da SOEA. Muito obrigada também, portanto, você, a audiência que ficou nos acompanhando, que está nos acompanhando, acompanhando o videocast Vozes da Engenharia, para compartilhar esse episódio, também para assistir aos outros episódios. A gente está falando de tecnologia, inovação, agronomia, empreendedorismo e tudo que traz soluções para um futuro sustentável. Então acompanhe as redes sociais do Metrópolis e o site metrópolis.com, e até a próxima.